Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui pastor Carlos Alberto do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus. Quero fazer um convite, aproveitando o ensejo dessa manhã com Deus. Venha conhecer o nosso ministério, venha fazer parte dessa família cristã, venha assistir um culto conosco, todo domingo às 18 horas e toda segunda-feira às 19 horas e 30 minutos, 1h30. É necessário o agendamento em virtude da pandemia, telefone do WhatsApp 4455-2771. Bem, não se preocupe, estamos preparados aí, termômetro digital, luvas, máscara, álcool gel, bancos com distanciamentos de um para o outro, atendemos às exigências e a colocação da Secretaria da Saúde. Mas não deixe de congregar, venha adorar a Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Hoje, manhã com Deus, vencendo as tempestades. Vamos ver lá no Evangelho de Marcos, uma passagem que eu gosto muito, Marcos 4:35, aleluia em diante. E diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando então a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se então uma grande tempestade de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que esse já se enchia. E ele estava só na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-no, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram então grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra profunda! Vencendo as tempestades. Quem é que enfrenta a tempestade na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na vida conjugal, na vida com os filhos, na saúde? Como é que o crente poderá saber se o que está acontecendo em sua vida é uma tempestade ou um pequeno problema corriqueiro? Geralmente, quando a pessoa se assusta com pequenos problemas, a sabedoria popular diz que isto é fazer tempestade em copo d'água. Mas quando as adversidades se agigantam, nos sentimos incapazes para superar os desafios das ondas. Então não nos resta outra escolha senão entregarmos a nossa vida na mão do Mestre. Mas o que é a tempestade? Ação violenta da atmosfera, às vezes acompanhada de chuvas, de ventos e trovões e raios. É dominada também como temporal e pode significar, em um sentido figurativo, luta, tribulação, prova, aflição na vida do crente. Mas como devemos, pastor, fazer para vencer as tempestades da vida? Lá em Isaías, em uma resposta 21:4 diz assim: não se deixe dominar pelo pavor. O medo tem base racional, é uma defesa do psiquismo. O que sentimos, fazemos e pensamos, o que cada um é no ser humano, pois a pessoa passa a ter mais cuidado com aquilo que pode fugir ao seu controle. Por exemplo, o medo. Se eu adentrar com os olhos fechados na marginal do Rio Pinheiros e tentar atravessar correndo, eu vou provavelmente morrer atropelado. Por que o medo me faz observar se vai vir um carro radical de não? Porque estou guardando a minha vida. Então o medo, até certa medida, ele é parte da sua defesa do seu psiquismo, amém? Mas quando ele é exagerado, então nós temos que tomar cuidado. Amém, amado? Porque a pessoa passa a ter mais cuidado com aquilo que pode fugir ao seu controle. Porém, o pavor é incontrolável. O pavor provoca desequilíbrio psicológico, perca de raciocínio lógico, neutraliza o potencial humano. A pessoa apavorada pode ter delírio, ilusão. Muitas pessoas morrem em assaltos ou em qualquer outra situação de perigo porque foram dominadas pelo pavor. Como é que nós devemos fazer então? Usar o potencial humano até o limite máximo. Os discípulos, no texto que nós vemos a Bíblia, começaram a remar entre 6 às 7 horas da noite. Mas da quarta vigília da noite, perto da meia-noite, eles ainda estavam no meio do mar, que geograficamente é um pouco menor do que a Baía da Guanabara, do Rio de Janeiro.
Os discípulos empregaram todo o seu potencial de força, foram o limite máximo de suas forças. O crente também deve usar todo o seu potencial, até o limite máximo, para enfrentar a tempestade. Terceiro passo, não desistir. Os discípulos lutavam contra o vento, tentando chegar a outra margem. Se parassem de remar, iriam parar em algum lugar na praia, ou senão, não voltariam ao lugar de origem. Mas, em geral, a intenção deles não era simplesmente chegar ao outro lado da margem do lago. O crente, igualmente, deve lutar para alcançar a sua vitória sobre as tempestades e os ventos da sua própria vida. Terceiro passo, ter fé, meu amado. Se tem uma virtude que atrai a atenção do Mestre Jesus, essa virtude é a fé. A Bíblia relata o caso do centurião de Cafarnaum, da mulher da cananeia, dos homens que conduziram o paralítico, da mulher do fluxo de sangue, de Jairo. A fé é a vitória que vence o mundo. Para o crente que tem fé, tudo é possível. Marcos 9:23. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outro ponto. 3 ações que você deve fazer para vencer as tempestades. Primeiro ponto, clamar a Jesus. Os discípulos disseram em Marcos: Mestre, mestre, não se dá que pereçamos? E Pedro e Mateus disse: Senhor, salva-me. Existem pessoas que nas horas das tempestades não clamam a pessoa certa. Não vão a Jesus, que nunca deixou ninguém sem resposta. Mas os discípulos foram direto e clamaram por Jesus. Segundo, permanecer no seu lugar. A menos que Jesus ordene que você saia, conforme aconteceu com Pedro, a pessoa jamais deve abandonar o barco, ainda que tudo pareça submergir. O crente não pode ficar apavorado se estiver entrando água no barco. Diante de tudo que estiver acontecendo, o melhor lugar ainda é estar dentro dele e não fora dele. Terceiro passo, obedecer a Cristo. Os discípulos não navegavam para um passeio recreativo. Em Mateus 14:22, Jesus ordenou que eles entrassem no barco e seguissem adiante. Em Marcos 4:35, o mestre mandou passar para outra margem. Os discípulos obedeceram a ordem de Cristo. E se o crente obedecer a Cristo, nenhuma tempestade poderá impedir o objetivo e a sua trajetória. Jesus falou em Mateus 7:24, que todo aquele que escuta as suas palavras é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Por outro lado, quem não obedece, edifica a sua casa sobre a areia. Por que Deus então permite a tempestade? O crente terá que lutar contra as constantes aflições desse mundo. João 16:33. Pelo menos com 2 finalidades. A primeira, para conhecer os limites humanos. Quando a pessoa está em meio às bênçãos e vitória, foi promovida na empresa onde trabalha, ela corre o risco de pensar que não precisa mais de ajuda de Deus. Por várias circunstâncias de vida, o homem pensa que ele é importante. Porém, no Salmo 40:17, Davi, um rei riquíssimo e poderoso, percebeu que ele não era nada. Deus também criou um espinho na carne do apóstolo Paulo para que esse não se vangloriasse. Aleluia. Outro passo. As tempestades às vezes vêm para que você possa conhecer quem é Jesus. A tempestade acontece na vida do crente para que ele conheça melhor quem é Jesus. O Senhor Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Somente Ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Somente Ele é o caminho. João 14:6. E em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Conclusão para você, meu amado. Se tão somente o crente estiver junto a Cristo, confiante firmemente nele, jamais será submergido pelas tempestades da vida. Cristo prometeu que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando, mas eu te convido, primeiro, a clamar a Jesus. Segundo, permanecer no seu lugar. Terceiro passo, obedecer a Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero orar. Bondoso e eterno Deus, eu não sei se essa família, esse homem, essa mulher que está me ouvindo nessa manhã com Deus, está enfrentando alguma tempestade no barco da sua vida. Eu não sei se essa tempestade chama doença, chama enfermidade, se essa tempestade chama desemprego, miséria, Senhor. Se essa tempestade chama endividamento, destruição, destruidor.
Se essa tempestade seja luta, Senhor, pessoal, desânimo, enfermidade psicoemocional, se essa tempestade chama síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, Senhor, exagerada, se essa tempestade chama medo, insegurança, uma coisa eu sei, Pai, que Tu és o mesmo Deus que estava naquele barquinho com os discípulos no meio daquela tempestade. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Por isso, Pai, entra no barco da vida desse homem, Pai, e se levanta agora a favor dessa vida. Repreenda, Pai, a fúria desse vento e dá ordem para que esse mar se aquieta na vida dessa mulher. Mostra para esse homem, para essa mulher, para essa jovem, que Tu és o timoneiro do barco da vida dela e que o Senhor há de levar o barco da vida dela a um porto seguro chamado Vitória. Eu profetizo essa bênção e digo agora na autoridade do nome de Jesus: cala-te vento e aquieta-te mar, em nome de Jesus, e se fará bonança na minha e na tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo. Manhã com Deus, Pastor Carlos Alberto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.